Então vamos dar início a essa nova etapa aqui sobre esse assunto essencial na fé cristã, que é o amor. Nós começamos então a essa pergunta do que é, afinal de contas, o amor. Existem três conceitos principais sobre o amor. Ele começa com o filósofo Platão, aproximadamente aí 400 anos antes de Cristo, onde ele cria o termo eros, né? Então, eros significa um amor carnal, o amor entre o homem e a mulher, o amor que aproxima duas pessoas que possuem sede de se conquistar. É o amor do namorado apaixonado, né? Então, esse é o amor eros, definido por Platão. Esse amor eros é a tensão natural que obriga o ser humano a relacionar-se. Então, o eros, ele é esse impulso que leva o ser humano ao encontro do outro, mas, porém, o eros carrega uma lacuna, um limite, e ele nunca garantiu, na verdade, a felicidade, porque o eros ele pode roubar a liberdade e ainda nos levar a um desvio, como até o próprio sofrimento, né? A paixão tem nesse conceito de sofrimento, a obsessão, o ciúme, daí por diante. E ele constrói relações a partir do interesse próprio e não no interesse do outro. Então, o eros, na verdade, é um tipo de amor egoísta. E a pessoa, na verdade, ela está querendo a outra pensando em si, no benefício dela, né? Então, a pessoa movida pelo eros, ela nunca vai ao encontro do outro, mas está sempre em busca de si mesma, de uma autossatisfação. Então, é um amor impessoal e facilmente ele acaba abandonando o foco, pois é refém do prazer imediato e fugaz. Por isso que esse eros, às vezes, cai no descartável, que é tão comum hoje em dia, né? E é esse eros também que está por trás, né, dessa fala de Paulo, né, que nós estudamos aí na segunda aula, da nossa tendência de nossa carne, da tendência ao nosso desvio, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então, é esse eros que pode muitas vezes nos levar a desvio, a queda, por conta desse desejo, né? O eros está associado ao desejo. Interessante que a palavra desejo precisa de uma definição. O que é desejo? Desejo é a falta de. Então é interessante. E aí, quando eu conquisto e tenho a pessoa, aí eu não falto mais. E aí não tenho mais desejo. Então, como é que funciona isso, né? Então, para resolver essa equação, e aqui só uma parte do Nietzsche, né? Porque o Nietzsche foi um dos maiores críticos aí da religião cristã, mas o Nietzsche não teve a experiência de Deus, né? Então, a crítica de Nietzsche caía muito mais, assim como a crítica de Freud, né? É o trio, né? Nietzsche, Freud e Marx. E a crítica de Freud também caía na mesma situação, de que, na verdade, era contra a religião e não contra Jesus, né? Mas como eles não sabiam, não tinham tido essa experiência com Jesus, então eles colocavam tudo no pacote só, né? E, e atiravam na religião e atirando também em Jesus. Mas o Nietzsche ele faz uma observação de que, como em toda a tradição cristã tinha os ascetas, as pessoas que vamos abandonar o prazer, né, ficar recluso. Então Nietzsche falou assim, mas a pessoa se abandonar o eros tudo, ela vai ficar uma pessoa aí murcha, amorfa, né, uma pessoa sem graça nenhuma, né? Então ele tinha uma boa razão,
E isso cai em cima das pessoas que são religiosas, mas não são verdadeiramente convertidos, né? Não realmente encontraram o amor. Porque quem encontra um outro amor, que nós vamos falar aqui hoje, é muito maior do que isso, né? E muito mais entusiasmante do que isso aí, muito mais energia do que isso. Então, voltando na equação do Eros, né, que é o desejo, e aí o desejo é a falta de, aí a hora que eu tenho, então eu não tenho desejo mais, então entra em campo o outro gigante da filosofia, que é Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Então, Aristóteles cria um novo termo para amor, que é a filia. Então, nós temos Eros, de Platão, e filia, de Aristóteles. E esse amor, filia, significa um sentimento de simpatia natural, uma profunda amizade e carinho que alguém dispensa aos seus amigos e familiares. Então, a filia também é o amor das coisas que eu tenho, né? Então, aí, como se completasse o Eros, né? O Eros é o desejo de conquistar, depois que eu conquisto, eu tenho filia, que é esse amor da simpatia, da amizade, do carinho das pessoas próximas a nós. Então, no Novo Testamento, por exemplo, o amor filos, filia, é empregado para indicar a afeição íntima e para indicar também o prazer e satisfação de se fazer coisas, né, para essas pessoas. E aí vem Jesus, né, 400 anos depois, e introduz um outro conceito de amor, o amor ágape, um amor incondicional, né? O amor ágape é aquele tipo de amor que não busca seus próprios interesses. É um amor desinteressado, é um amor puro e é um amor genuíno, né? Então é um novo conceito de amor. Esse amor ágape não esmorece, mas é constante e permanece forte até as últimas consequências. É um tipo de amor invencível, capaz de amar o mais indigno dos homens. Então, bem diferente dos dois outros tipos de amores. Então, o verdadeiro amor não é um sentimento. Então, voltando à pergunta inicial da nossa aula, o que é o amor? Então, o verdadeiro amor, ele não é um sentimento, porque o sentimento ele é em ondas. Por exemplo, eu tenho tristeza, eu tenho alegria, eu não fico constantemente rindo, né, dando risada constantemente, né? Pensar que eu estou louco, né? Então, são em ondas, né, o sentimento. E o amor não. O verdadeiro amor, ele não é um sentimento. Ele não é apenas um sentimento ou emoção, né? Mas ele é uma entrega voluntária e pessoal. É uma outra coisa que nós vamos estudar hoje. Então, na aplicação cristã, posso dizer que o amor ágape tem a origem no próprio amor de Deus. É um amor santo. Então, por todo o Novo Testamento, os verdadeiros cristãos são exortados a demonstrar o amor ágape, isto é, amar como Cristo amou. Então, esse amor, ele é um amor modelo de Cristo. O Cristo, ele vem para nos ensinar o amor ágape, nos apresentar esse amor ágape e iniciar na história da salvação esse tipo de amor. Então, quando lemos tal definição do que é o amor ágape, nos deparamos com uma clara sensação de que somos impotentes de demonstrar e sentir esse amor, né? Então, nós começamos a desconfiar que esse tipo de amor ágape a gente não consegue por nós mesmos obter esse amor. Lá na carta de Gálatas, que Paulo escreveu a Gálatas, entendemos que esse tipo de amor não provém de nós mesmos, mas é gerado em nós pelo Espírito Santo, como uma das virtudes que compõem o que o apóstolo chama de fruto do Espírito, e que revela o caráter cristão daqueles que são verdadeiramente seguidores de Cristo. Olha que interessante. Então, esse amor ágape é um amor de quem está conectado com Cristo. E aí ele começa a desenvolver esse tipo diferente de amor. O amor ágape tem origem em Deus, que o comunica àqueles que são seus, e estes o refletem em suas vidas de modo
que esse amor acaba retornando a ele. Então é uma simbiose, uma parceria, é o amor que vem de Deus e que retorna a Deus. Então nós temos aí as três definições mais conhecidas de amor. Nós temos o amor eros, né, desenvolvido por Platão, o amor do desejo, a filia, o amor filia desenvolvido por Aristóteles, que é o amor da amizade. E esses dois amores é um amor mundano, ou seja, que nós não precisamos aí conhecer a Cristo para ter esse tipo de amor, né? Nós podemos apaixonar por uma outra pessoa, nós podemos também ter esse amor da amizade, sem conhecer a Cristo. Mas o amor ágape nós só vamos ter quando nós tivermos esse conhecimento de Deus. Então, o ágape nos leva a uma outra realidade, né? E a gente vai obter isso com esse encontro com Deus. E a primeira carta de João, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, aí de cara nós vemos uma definição. Respondendo à pergunta, o que é amor? O amor verdadeiro, na verdade, não é um sentimento, não é uma emoção. O amor verdadeiro é o próprio Deus. Deus é amor. Então, o ser de Deus é esse amor ágape. Deus é amor. O amor não é uma qualidade divina, é o ser mesmo de Deus. O amor é a própria essência de Deus. Então, o amor, sendo uma substância de Deus, né, é a perfeição de Deus que consiste em amar, e porque Deus é amor, então aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Então começa a virar então essa parceria espiritual, essa simbiose. Por isso, sendo o amor uma substância, nós precisamos ficar imersos nessa substância. Não é um sentimento nem emoção. O amor é uma substância. Por isso que está lá em Atos, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Quanto mais nós estamos nos alimentando dessa substância, mais o nosso coração vai se configurando a Deus, porque essa substância é o próprio Deus. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu bebo dessa substância, que é esse amor, mais eu fico parecido com Cristo. Então, esse é o movimento do discipulado, o movimento da nossa conversão progressiva, da nossa metanoia, e que cada dia mais nós vamos mais alimentando dessa substância, desse amor, e vamos cada dia mais parecendo com Cristo. E a gente começa a entender as palavras do Evangelho, né? Permanecer no meu amor, e Cristo se compara à videira e a gente aos ramos. Então, permaneça em mim, porque se você está conectado com Cristo, você vai se alimentando desse amor, né? Então, Cristo diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, sem Cristo, nós não conhecemos esse amor ágape. Nós não conseguimos colocar em prática esse amor diferente, esse amor ágape. E quando nós conectamos com Cristo, nós então começamos a ter o que Paulo chama na carta de Gálatas, o fruto do Espírito Santo. Vejam, não são os frutos, e sim fruto, porque isso é um combo. Não é só uma característica que você vai ter, são todas elas. Quais são? Amor, esse que nós estamos falando, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, controle de si. Então, essas são as características de quem está realmente conectado com Cristo, de quem teve a metanoia,
e quem está conectado com Cristo. A pessoa tem que ter essas características. Se ele não tiver essas características, ele é apenas, e se diz cristão, ele é apenas um religioso, mas ele não é verdadeiramente convertido, porque a conversão a Jesus, você automaticamente vai receber esse download desse pacote aí, e que você vai começar a ter essas características. O ser relacional de Deus é amor. Olha que interessante. Nós cristãos acreditamos no Deus Trino, na Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai é o amor originário, é a origem do amor. O Filho é o amor encarnado, que veio habitar entre nós. E o Espírito Santo é o amor derramado. E eles se conectam com o amor. E o amor originário do Pai é uma fonte inestancável, sempre a jorrar. Ele fica sempre jorrando o amor, sem pedir retorno. O amor, ele não se pede, o amor se dá. Esse é o amor ágape, diferente do eros e da filia que nós já vimos. Amor e caridade. Muitas traduções bíblicas trazem a palavra caridade no lugar de amor, mas na verdade não são exatamente a mesma coisa. Com relação à natureza ontológica, o amor enquanto ser é uma substância, como eu disse, e a caridade ela é uma virtude, isto é uma qualidade do ser. É óbvio que quem está nesse amor necessariamente vai praticar a caridade. É uma virtude de quem está nesse amor ágape. Deus é luz e nele não há treva alguma. Quem está em Deus participa de um estado de felicidade que só o amor pode proporcionar. Então, a essência do amor de Deus significa desdobrar-se sem nenhum interesse pelo bem do outro. Então, essa é a verdadeira felicidade do qual somos convidados a participar ainda nessa vida. Então, o amor com relação à felicidade, enquanto o ser humano não amar, não saberá o que é felicidade. Olha que coisa interessante. Aí já começa a ter uma conexão do conhecimento desse amor ágape com a felicidade. Pois, se você não está conectado nesse amor ágape, você está desligado da fonte de amor e você será escravo das paixões. Ou seja, você vai ficar no amor eros, no amor filia e vai ser escravo deles. Então, amar com ágape e participar do amor trinitário. Então, quando você está amando no ágape, significa que você está participando do amor de Deus, do amor trino. Você está conectado com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E outra coisa, olha a relação, nós vimos a relação do amor ágape com a felicidade e agora o amor ágape com o sentido da vida. Então, o amor é o sentido primeiro e o último da vida. A vida é essencialmente uma relação de amor. Então, veja, uma conexão direta no encontro desse amor ágape, um encontro desse amor de Cristo com o encontro do sentido de nossa vida. E o Espírito Santo? O Espírito Santo não gera o amor, nem é destinatário direto do amor gerado pelo Pai, mas é o próprio amor, com que o Pai e Filho se amam, pois se amam na unidade do Espírito Santo. Então, quantas vezes a gente ouve aí, na unidade do Espírito Santo? E qual que é essa unidade? O amor. Então, a conexão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ela é feita pelo amor. O amor é o link da Trindade, e o amor será o nosso link com a Trindade. Então, a nossa conexão é via amor.
E o Espírito Santo, então, é o vínculo, né, dessa unidade. Então, o Espírito Santo é o próprio amor que reina entre as pessoas divinas, Pai e Filho, e é o amor que se derrama eternamente nas pessoas. Então, esse amor, ele vem por meio aí do Espírito Santo trabalhando em nós. E é assim que nós temos conhecimento desse amor ágape. Veja em Romanos 5, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. O derramamento de ágape mais contundente foi no evento em Pentecostes, né, que todos nós sabemos aí do início oficial aí do que nós chamamos de igreja, né? Todas aquelas pessoas já tinham passado pela experiência do encontro com o ressuscitado, com Jesus, mas ainda não tinham sido libertas do medo e a porta de suas casas ainda estavam fechadas. O medo, ele paralisa as pessoas e as congela na própria mediocridade, gerando cárceres invisíveis, mas eficientes. A primeira mensagem do anjo do Senhor aos pastores de Belém, né, quando Jesus, no movimento do nascimento de Jesus, é: não tenham medo. Então, o medo é uma grande barreira aí contra esse amor. Então, para ser discípulo de Jesus é preciso amar, e para amar é preciso ser liberto dos medos. Só é liberto dos medos quem é curado das feridas da alma. E quem está aprisionado ao medo não consegue amar verdadeiramente. Então, como que funciona o processo? O envio do Espírito Santo é a plenitude da obra da salvação. O amor originário vem do Pai, o Pai envia o amor encarnado, Jesus, esse amor encarnado para viver entre nós, e doa o amor derramado, que é o Espírito Santo. E aí acontece a libertação do coração humano dos bloqueios que impedem o ser humano de amar. Então, aqui um aspecto interessante, que fazer teologia sem participar do processo de salvação é simplesmente ideologia. Se você não tiver essa experiência desse amor, desse encontro com Jesus, você pode fazer faculdade de teologia, ficar um expert aí, intérprete das escrituras, mas se você não teve esse encontro, você vai cair numa ideologia e não vai saber o que é verdadeiramente o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus você vai só conhecer quando você tiver um encontro com esse amor. Então, uma sociedade que se diz religiosa e cristã, mas que só acredita em seu intelecto e na ciência que pode controlar, na verdade, ela não acredita em Deus. Ela não tem a fé verdadeira. E o amor é a única chance do ser humano encontrar a felicidade. Olha só. Então, você vê que aqueles caminhos de felicidade oferecidos pelo mundo, né, a felicidade do parque de diversões, aquilo lá só dá uma alegria momentânea, né? Muitos teólogos chamam que a felicidade do bobo alegre, né? Ele é enganado lá com aquele parque de diversões, ele saiu de lá, está triste de novo. E sem a felicidade verdadeira, realmente não há graça. Olha só a palavra graça neste mundo, né? Então, com relação ao discípulo, o amor com que o Pai amou o Filho está no discípulo de Jesus. Então, sem esse amor, nenhum coração é curado e as almas continuam feridas de pecado. Então, o discípulo amado sente o reflexo desse amor e o desejo inexorável de dar amor aos outros. Então, quando você recebe e tem o contato e conhecimento desse amor de Cristo, automaticamente você começa a ter a vontade de oferecer esse amor aos outros. E o dar este amor é a fonte da felicidade. Então, a felicidade é você, na verdade, doar esse amor aos outros. E não ficar esperando o amor para você ficar se alimentando dele, achando que assim você vai ser feliz.
Você cresce esse amor dentro de si, esse amor ágape, e a partir do momento que você vai começar a doar esse amor, daí para frente, você vai começar a conhecer o que é a felicidade verdadeira. Então, se você ficar retendo esse amor dentro de si, né, esse é um caminho para a infelicidade. Então, o amor não se pede, o amor se dá. Então, quem é tomado por essa felicidade, em abundância, precisa anunciar, caso contrário, será sufocado. É muito bom. Esse amor é muito melhor do que o amor eros, é muito melhor do que o amor filia, é infinitamente melhor. E quando você tem esse contato com esse amor, você começa a descobrir o que é felicidade verdadeira, você descobre o sentido da vida. E aí não tem como você reter dentro de você esse amor, você tem que compartilhar, você tem que doar esse amor. Você sai doando esse amor para os outros. E essa doação é o jeito, né, é o caminho da felicidade verdadeira. É preciso dar vazão, porque é muito amor dentro, é muito amor, é infinitamente maior do que o amor humano que a gente conhece aí com as nossas paixões. Outro aspecto interessante é o anunciar o amor e não códigos morais. Qual que é a missão da igreja? A missão da igreja, instituições religiosas, na verdade, é levar esse amor e não a moral, simplesmente a moral e ética. É óbvio que o nosso mundo ocidental ele é controlado pela moral judaico-cristã, né, e pelo direito romano, e que é muito bom, é lógico, controla as leis, controla a moral e a ética, tudo isso é muito interessante. Então, isso aí é o moralismo, né? Moralismo das religiões, e que ele é disseminado. Agora, o moralismo, ele não resolve o nosso interior. Ele pode melhorar o controle, o comportamento da sociedade, mas ele não resolve o meu egoísmo, ele não resolve a minha ganância, ele não resolve minha avareza, não resolve minha luxúria, ele não resolve minha inveja, ou seja, ele não resolve nada dentro de mim. Ele resolve só o meu comportamento frente à sociedade, que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, se eu fizer eu sou preso ou eu sou penalizado. Então eu fico um ser humano controlado, ok, isso é uma lei na sociedade, mas não resolve nada, né, dentro de mim. Continuarei um ser humano doente, emocional, um ser humano que não conhece a felicidade, não conhece o verdadeiro amor, não é um ser humano ansioso, estressado, que não conhece a paz verdadeira. Então, a missão maior da igreja, na verdade, é levar esse amor, levar aos outros esse amor, essa é a verdadeira missão. Porque quando a pessoa recebe esse amor e essa pessoa experimenta esse amor, automaticamente ela vai se tornar uma pessoa ética e moralmente ajustada, cada dia mais. Porque, obviamente, quem está nesse amor, ele não vai querer fazer mal ao outro, pelo contrário, ele só vai querer ajudar o próximo, porque ele vai querer doar o seu próprio amor. Então, moral e ética, na verdade, ela é uma consequência, né? E não o remédio definitivo. Então, para o cristão, o amor é a lei que Cristo deixou. O amor não é uma recomendação, e sim um mandamento de Cristo. Então, esse é o mandamento de Cristo, é o amor, né? Ele está centralizado no amor. Não precisa nem decorar o resto dos mandamentos. Se você está nesse amor, você pode ter certeza que os outros mandamentos você está seguindo automaticamente, porque você está conectado com ele. Então, quando encontramos esse amor, queremos sempre mais. Veja interessante no Evangelho de João, né? Senhor, dá-nos sempre desse pão, né? A pessoa no episódio da mulher samaritana, Senhor, dê-me essa água viva, né? Para que eu não tenha mais sede na minha vida.
Então, quem encontra esse amor, cada dia fica com fome e sede de Deus. Cada dia mais você quer se alimentar mais desse amor e cada dia mais também compartilhar esse amor, né? Então, isso aí é infinito. Você tem contato aí com uma outra forma de amor, infinitamente maior do que aquele que você já conhecia. No dia que eu tive a minha metanoia, quando na noite no hotel eu abri o livro de Confissões de Santo Agostinho, eu li, bati de cara com essa poesia dele que está dentro desse livro. Veja que interessante, porque Agostinho estava totalmente tomado pelas coisas do mundo, né? Frequentador, ele estava no orgulho, tomado por seu orgulho, ele era extremamente inteligente, vaidoso, frequentava lá à noite, na prostituição, bebida para todo lado. De repente, cai o raio nele e ele realmente tem essa metanoia. E aí ele escreve, e a Confissões é a conversa dele com Deus. Então aqui ele está falando para Deus. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinha-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam sem a ti, não existissem. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, a tua luz afugentou minha cegueira. Espargiste tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora ardo no desejo de tua paz. Então ele sai daí com fome e sede de Deus, né? Então a luz de Jesus, ele afugentou a cegueira espiritual que ele estava. Então não basta querer amar. Isso, no final das contas, todo mundo quer. Então é preciso acolher o amor, é preciso crer no amor, pois o amor é Deus. Ágape é uma questão de fé. O amor se derrama nos corações que o acolhem. E você passa a olhar o mundo com os olhos de Deus. Então aí vem uma outra transformação que esse amor de Deus vai fazer na sua vida. Você vai mudar o seu olhar. Então isso é uma mudança também radical que acontece após o nosso processo de metanoia. O nosso olhar sobre o mundo, o nosso olhar sobre os outros. Jamais teríamos condições de ser elevados à altura do amor de Deus se ele não tivesse descido até nós num ato extremo de solidariedade. Então, a encarnação do amor foi o fato decisivo para que pudéssemos conhecer e viver nele. A vida de Jesus é, então, a inauguração desse amor ágape. Então, Deus dá uma lição a todos nós de humildade. Ele se esvaziou de sua glória sem jamais deixar de ser Deus, para viver entre nós. Um processo de esvaziamento de Deus chamado de kenosis. Na verdade, esse esvaziamento, ele se humilha, ele entra com humildade e vai caminhar no meio de nós como humano, mas continua sendo divino, né? Que embora, então, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então ele humilhou-se e viveu no meio de nós, numa prova de amor. Então ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte da cruz. Então Jesus morre na cruz, no nosso lugar, e isso foi a maior prova de amor da humanidade. Quando olhamos Jesus na cruz, né, nós estamos olhando um amor ágape,
O amor incondicional, ele morrendo em nosso lugar, ele morrendo por amor a nós. Então, Jesus na cruz é o símbolo do amor ágape. Para os discípulos de Cristo, o único mandamento, então, é o amor. Por isso que Jesus disse: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Então, veja, ele está colocando o amor dele como parâmetro, né? Porque também tem uma outra passagem que fala: ama ao seu próximo como a si mesmo, como falava no Antigo Testamento. Mas Jesus já muda um pouco isso aí e diz: ame ao próximo como eu te amei. Então, o padrão de amor aí é o padrão de Jesus e não o nosso amor humano, né? Então, Jesus deixa claro aos discípulos que não devem amar segundo Eros, porque para isso nem precisariam seguir Jesus. Isso aí todo mundo faz. Então, é preciso amar com ágape. Ágape é um dom de Deus e se tem amando, esse ágape você tem amando a Deus, né? O amor ao próximo é então uma consequência desse amor ágape. Um capítulo especial na primeira carta aos Coríntios, né? Famoso, né? O capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios é sobre o amor, né, que Paulo explica. E aqui vai um trecho. Então, o São Paulo é um exemplo de levar esse amor aos povos. O Paulo ia fundando as comunidades, as primeiras comunidades cristãs, e não com um código de moral, de ética e de lei, nada disso. Ele fundava levando o amor. Veja um trecho que interessante. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Veja, Paulo está colocando a fé, o amor acima da fé. Eu posso até ter uma fé, mas falar que tenho pelo menos. Mas se eu não tenho esse amor, de nada vale, né? Eu estou ainda um humano no 0 a 0, né? Então, o código moral, ele sempre existiu para nortear os povos. Todo povo tem um código de moral e ética, né? Mesmo sendo cristão, qualquer tipo de religião, você vai lá na China, no Japão, todo mundo tem seu código, no budismo, no hinduísmo, seu código de moral e ética, né? Então, se Cristo veio trazer somente um código de moral, ele não estaria trazendo qualquer novidade, né? A novidade de Cristo é que ele trouxe um amor capaz de nos transformar e de nos libertar de nossas sombras, nossas trevas, de transformar o nosso coração. Então, essa é a novidade de Jesus, e não trazer moral e ética daí por diante. Então, qual o projeto de salvação para a humanidade? O homem deve chegar ao conhecimento do amor de Deus. Quando isso ocorre, ele encontra o seu lugar. O homem que não conhece ágape é uma pessoa sem lugar no mundo, pois não tem lugar interior, né? O homem que não conhece o amor de Deus, ele é ansioso, pois lhe falta algo essencial que tenta buscar em todos os lugares. Então, ele agarra-se em qualquer esperança de satisfação de ordem afetiva e material, como se fosse resolver o problema dele existencial. Então, o reino de Deus, ele é um reino espiritual. Ele não é um projeto social de igualdade. Muitas pessoas e muitos líderes religiosos ficam falando de ideologias, de sistemas políticos, né, que se assemelham ao que Jesus pregou, né? Ele pregava a fraternidade, ele pregava a igualdade. Jesus, ele não veio instituir no mundo nenhum sistema político, nenhum sistema econômico, nada disso. Ele veio trazer ao mundo esse amor diferente, porque por meio desse amor transforma o coração. Então não existe
que todo mundo fica falando no mundo bem melhor, que eu queria um mundo bem melhor, não há a menor possibilidade de nós termos esse tão sonhado mundo bem melhor por um determinado sistema político, sistema econômico, seja lá o que for. Tanto é que nós estamos vendo aí. Vejam como está o nosso mundo hoje. É um mundo bem melhor, né? Uma colisão de todos os lados, um ser humano buscando a si mesmo, um ser humano sempre querendo levar vantagem. Então você pode colocar o sistema político que você quiser. Se você não mudar, se nós não mudarmos o nosso coração, não tem jeito de um mundo bem melhor. Por isso que o projeto de Jesus é considerado um projeto fascinante. Por quê? Porque é o único jeito da gente ter esse mundo bem melhor. Por quê? Mudando o coração do ser humano. Eu deixo de ser egoísta, me torno altruísta, e a partir disso eu não penso mais em mim, estou pensando no outro. Porque as pessoas, a maioria das pessoas que quiseram durante toda a história da humanidade fazer um mundo bem melhor, eles queriam fazer um mundo bem melhor do jeito deles. Por isso que nunca deu certo. Então esse é o projeto de Jesus que continua hoje, né? Então, quem tem medo de aceitar o reino como um projeto espiritual, ou seja, o reino de Deus, quando chama reino de Deus, que Jesus inaugura o reino de Deus, é o reino espiritual de mudança do interior do ser humano, né? E aí sim, a partir disso, terá uma mudança na sociedade, é uma consequência. Então, quem tem medo de aceitar esse reino como sendo um reino espiritual, quem tem dificuldade de aceitar isso, não conhece o que é espiritualidade. E certamente vai navegar por vias ideológicas. Na verdade, ele está seguindo uma ideologia e não a Jesus. Não entendeu absolutamente nada da proposta do Evangelho de Jesus. E isso nós temos aos montes. Infelizmente, diversos líderes, né, religiosos, cristãos, né, pregam uma ideologia e não Jesus. Né? E não é essa, não foi e não é, continua não sendo a proposta do verdadeiro Evangelho de Jesus. Quando o amor derramado toca o coração humano, a pessoa se instala no reino de Deus. Então, quando você é tocado nesse amor, você entra nesse outro sistema chamado reino de Deus, que é aqui. Não é nada, quando eu chegar no céu vou ter o reino de Deus. Não, o reino de Deus é aqui. Ele já começa aqui, e a partir do momento que nós começamos a fazer parte desse amor, nós começamos a fazer parte desse outro reino dentro do mundo. Então ele refaz o projeto fundamental da vida e deixa o sistema de corrupção do mundo. Porque é uma ingenuidade supor um partido político, como eu disse, incorruptível por natureza. Então, se a pessoa não transformou o seu coração, independente do partido político que ela esteja, do sistema econômico que ela esteja, ela vai continuar pensando em si, continuar ganhar, vendo o próprio umbigo em detrimento dos outros. Então, a corrupção só existe nas estruturas sociais porque existe no coração, onde se dá a sua verdadeira morada, né? Então, a pessoa que está, mas é o ambiente que eu estou. Não, mas o coração, né? Não é só o ambiente, né? É o coração da pessoa que está assim, né? Senão ele nem ia, porque se o coração dele está transformado, ele ia olhar completamente diferente esse ambiente que ela se encontrava. Nenhuma paixão suscitada pelo amor eros chega aos pés dessa experiência da salvação. Cabe ao homem escolher o reino de Deus ou o reino das paixões. Aí é a nossa escolha do caminho, né? O amor fraterno é o que nos faz amar uns aos outros. Esse amor ágape. Esse amor não somente vem de Deus, mas é o próprio Deus. Então esse é o conceito desse amor ágape. Então, portanto, quando por amor amamos o próximo, é porque Deus é a Deus que nós amamos. Então é impossível que nós não amemos o próximo, o próprio amor pelo qual nós amamos os irmãos. Então isso é uma coisa só, é uma simbiose que nós estamos
nesse processo de amar. Olha, interessante a felicidade, o conceito de felicidade segundo Santo Agostinho, né? A verdadeira felicidade tem origem no amor. O homem feliz possui amor em seu coração, estando a sua raiz em Deus. Então, a verdadeira felicidade tem origem no amor. O homem feliz possui amor em seu coração, estando a sua raiz em Deus. Portanto, cabe ao homem amar a Deus acima de todas as coisas, residindo aí o verdadeiro amor, que faz do homem um ser justo e feliz. Então, veja, já desde Santo Agostinho, esse conceito de, com esse amor ágape, é que nós encontraremos a felicidade. Quanto mais você preencher seu interior deste fluido, dessa substância desse amor, mais você se parecerá com Cristo. Mais você vai mudar o seu olhar. Então, esse amor de Deus, ele é igual para todos, ele está disponível para todos. Não é um amor para escolhidos, né? Ah, não são as pessoas iluminadas que têm. É como o sol. Eu sempre faço a analogia desse amor como o sol, que está disponível para todos. Basta a gente abrir a janela para ele entrar. Porque quando fechamos as janelas, nós ficamos na escuridão e toda a poeira que está dentro de nós vai só acumulando e a gente ainda nem consegue mais enxergar essa poeira. E quando abrimos a janela, nós entramos no mundo da verdade. Nós encontramos as poeiras que estão dentro de nós e ao nosso redor, mas aí nós começamos esse processo de limpeza, de faxina interior. E nós abrimos essa decisão de abrir a janela para entrar essa luz, é que vai fazer toda a diferença de nossa vida. Agostinho, interessante, né, que ele fez bem antes do Isaac Newton, né, ele fez a lei, igual tem a lei da gravidade, tem a lei da espiritualidade. A pessoa que vai se preenchendo com essa substância do amor de Deus, ela vai tornando-se mais leve, né, é o oposto da gravidade. É bem interessante isso daí. E Paulo escreve ao Coríntios, portanto, busquem com dedicação os melhores dons, porque passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Veja como Paulo chegava já para abrir uma nova comunidade, falando assim, olha, eu vou mostrar para vocês um outro amor, um outro caminho completamente diferente, completamente maior do que tudo que vocês já conheceram. É um amor sobrenatural que vai transformar a vida de vocês, né? Por isso que o oposto disso, o ódio, é uma marca daqueles que não foram alcançados pela luz. A pessoa que está no ódio, está com ira, está com raiva de outra pessoa, é porque ela ainda não foi alcançada por essa luz ágape, né? E como andar nesse caminho, a gente já viu, né, também nas outras aulas, a questão da gula, avareza, orgulho, luxúria, tudo isso centralizado no egoísmo, né? Quando nós vamos partir para um outro caminho, né? Uma das coisas que nós vimos na outra aula é o perdão, né? A dimensão do perdão, para a gente ficar livre desse ódio, dessa mágoa, desse rancor, perdão aos outros e o perdão a si mesmo, para ficar livres da nossa culpa. Então, nosso sentimento de culpa e também o nosso sentimento de mágoa e rancor e ódio a outra pessoa são lixos que nós carregamos dentro de nós que não tem jeito a gente ser cristão se continuarmos carregando toda essa lixeira. Nós temos que ficar livre desses arquivos, né? Jogar fora esses arquivos para desocupar espaço para a entrada desse amor ágape. Então, aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está, na verdade, nas trevas. Isso aí está na carta de João. Então, a partir do momento que nós conhecemos esse amor ágape, nós mudamos o nosso olhar e começamos a identificar que todo mundo tem gotas desse amor dentro de si. Não é que agora você teve uma conexão e você não tinha nada desse amor e ele começa a se tomar um líquido e entra esse amor dentro de você pelo Espírito Santo. Não. Todos nós temos esse amor dentro de nós, ele só está lá totalmente pressionado, esmagado pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, pela nossa autossuficiência, pelo nosso sentimento de culpa,
por nossas mágoas, pelo nosso ódio. Tudo isso aí espreme esse amor lá dentro, mas ele está lá dentro de nós. Então, quando nós olhamos e mudamos o nosso olhar, quando nós temos esse contato, quando predomina em nossa mente esse amor, e começamos a jogar fora toda a mágoa e culpa e ódio para fora, e começa a predominar dentro de nós esse amor, nós mudamos o nosso olhar ao redor, a nossa cosmovisão, o nosso olhar para os outros. E aí nós olhamos os outros de uma maneira diferente. Nós olhamos e conseguimos enxergar que dentro de cada um existe esse amor ágape. Então, são pessoas que estão, na verdade, pedindo ajuda para que esse amor seja realmente aflorado, né? A pessoa que está te magoando, a pessoa que está te ofendendo, na verdade, ela está pedindo socorro. Ela está, porque a pessoa que não está bem consigo mesma, ela sai arranhando os outros, né? Então, quando você tem esse olhar, você olha para essa pessoa com um olhar de compaixão, né? Ou seja, coitado, ele está pedindo ajuda, ele está gritando, ajuda-me, né? Então, esse é a maneira da pessoa gritar, magoando e atacando os outros, né? A pessoa está atacando os outros, uma forma dela pedir socorro para si. Os pagãos exclamavam admirados. Isso é um relato dos primeiros escritores cristãos, o Tertuliano, né? Porque o que mais impressionava os romanos e os cristãos foram perseguidos, né, durante quase 300 anos, né, eles eram presos e mortos, né? Mas o que mais impressionava os romanos é que eles olhavam para os cristãos e viam e exclamavam e falavam isso: olha como eles se amam. Porque não tinha isso lá. A Pax Romana era a base do chicote da espada, né? A paz romana, todo mundo tinha paz, mas por meio de opressão, né? Mas quando eles olhavam os cristãos e viam uns amando aos outros, eles ficavam impressionados, porque eles não conheciam isso. E muitos se converteram, né? No próprio evangelho, né, o centurião, né? Então, oficiais romanos que se converteram, porque eles ficavam impressionados como os cristãos se amavam, e eles nunca tinham visto isso. Amar lá o namorado com a namorada, tudo bem, mas uma comunidade inteira se amando, né, isso eles nunca tinham visto. É isso que tocava o coração deles, e é justamente isso a maneira de nós tocarmos os outros que ainda não foram alcançados por essa graça. Então, a lei do amor fraterno não era uma novidade, tinha lá até no Antigo Testamento, mas Jesus dá-lhe um sentido e uma medida nova, que não é apenas a medida de um coração humano, mas a do coração de Cristo. Então, Cristo ele vem trazer esse tipo diferente de amor. Então, ele diz, né, a famosa frase, né, um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, e você deve, então, amar os outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Exatamente aquilo que eu disse, né? Um discípulo de Cristo verdadeiro, ele só é identificado por meio do amor. Então, você conhece um verdadeiro cristão pelo amor que ele tem pelos outros, independente se esse outro o ama ou não, porque ele mudou o seu olhar, ele mudou sua cosmovisão. Então, aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há tropeço. Nesse relato aí do Papa Francisco, ele diz que a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quem tem realmente esse encontro com Jesus, ele vive feliz, ele vive uma alegria diferente, ele sempre está em paz, ele sempre está transmitindo uma felicidade verdadeira, né? Então, esse é o amor ágape. Então, estar no ágape, nós vamos conseguir aquelas três coisas principais que eu sempre fico batendo em todas as aulas: a felicidade verdadeira, a paz interior e o sentido de nossa vida. Então,
É uma bênção esse encontro desse amor verdadeiro, esse amor de Deus, né? Interessante que, como eu sei, né, que eu estou amando realmente a Deus. E Jesus, ele fecha o sistema. Então ele fala: ame a Deus com todas as suas forças e ame ao próximo como eu te amei. Então, na verdade, o Jesus, ele nos checa. Por quê? Porque ele só vai saber se nós estamos realmente amando a Deus se nós estivermos amando ao próximo. Por quê? Porque ele se coloca no próximo. Ele está no próximo. Ele está naquele necessitado. Então, no dia que nós chegarmos lá, no nosso final, né, da nossa existência aqui, né, no check-out final, e tivermos face a face com eles, ele fala, olhar para mim e falar assim: eu não te conheço. Eu falo: mas eu ia na missa, né? Eu ia no culto, todo domingo, erguia a mão, louvava a Deus, né? Pagava lá o dízimo. E ele repete: eu não te conheço, eu não te conheço. Mas eu rezava direto: não te conheço. Por que não me conhece? Porque eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava doente, você não me foi visitar. Então Jesus está, isso está em Mateus 25, Jesus está no outro, naquele que bateu na sua porta pedindo ajuda. E ele está o tempo todo nos checando. Ele quer saber se o meu amor e o de vocês realmente é amar a Deus, ou apenas um amar a Deus de fachada, mas na verdade não existe a prática desse amor. Então nós só saberemos se nós realmente aí estamos salvos, se realmente nós estamos na prática desse amor ágape, que é um doar amor, é dar amor ao outro. Então ele diz: em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quem teve experiência de uma caridade, como essa menina está fazendo, nessas crianças com câncer, ela é capaz de sentir, né, o perfume do amor de Deus, esse amor ágape, né? Quem tem experiência, quem já foi missionário na África, por exemplo, volta transformado. As pessoas que ajudam pessoas muito necessitadas, doentes, ela começa a perceber a presença de Jesus, porque Jesus está dentro de cada criancinha dessa. E quando nós estamos abraçando uma criancinha dessa, nós estamos abraçando um pedacinho do céu. É uma experiência que pode, às vezes, a gente ter essa experiência desse contato, desse amor ágape. Olha que interessante, né? Nós temos aí as doutrinas, né, da salvação, né, pela fé, né? O apóstolo Paulo escreve esse compêndio todo nas cartas aos Romanos, mas muito maior que a fé é o amor, né? Veja o apóstolo Pedro, né, o São Pedro, ele diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então é como se fosse uma salvação pelo amor, porque na verdade nós somos salvos não é estritamente pela fé, mas é pelo amor, porque é por meio desse amor que eu vou descobrir que eu tenho uma verdadeira fé. Muitos acham que têm fé, mas ele não é transformado, ele não tem esse amor ao próximo. Então, na verdade, ele tem uma crença, mas ele não tem uma fé verdadeira. E aí a gente vê a dimensão da fé versus a dimensão do amor. Quem é eterno desses dois? Veja, qual que é a definição da fé? A mais tradicional está lá na carta aos Hebreus, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é uma esperança, né? Nós temos a fé de algo que vai nos acontecer, né?
no fim de tudo, no fim de nossa vida. Então, mas se nós temos a esperança de algo que vai acontecer, então a esperança que tenho passará quando chegar o que eu aguardo, e não precisarei ter mais esperança. Então, quando eu chegar em face a Deus, ou seja, no que eu estou esperando, aí acabou minha fé, porque daí eu cheguei, né? Então não tem mais fé, não há necessidade mais de fé. Entretanto, o amor continua, o amor jamais ele desaparecerá. Então veja naquelas cartas aos Coríntios, então, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois, então, enquanto nós estamos aqui, nós estamos vendo a reflexão desse verdadeiro amor. Mas depois veremos ele face a face. Agora, meu conhecimento, enquanto estou aqui, ele é incompleto. Mas depois conhecerei como também sou conhecido. Então, aí sim, estarei na plenitude dos tempos. Então, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Isso é o final da carta ao amor, na carta de 1 Coríntios 13, em que Paulo fala sobre amor. A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. Então, o maior mandamento, o coração do ser cristão é o amor. Mas não é o amor eros, do amor do egoísmo, do amor do desejo, não é o amor filia, simplesmente da amizade, mas é o amor incondicional. É o amor que você não vai receber nada em troca. É o amor que você está naquela criancinha, sabendo que ela não tem condições nenhuma de te dar nada em troca. É aí, nesse momento, que você vai sentir a presença desse amor de Deus e inicia o processo de transformação do seu coração. Que Deus abençoe a todos nós com esse amor ágape, esse amor transformador, capaz de nos levar realmente a essa metanoia, a tão esperada felicidade verdadeira, paz e liberdade. Que Deus abençoe a todos vocês. Próxima semana, então, teremos mais uma aula, nossa última aula desse curso, e estamos aguardando aí com grande ansiedade. E muito obrigado por essa participação. Um abraço no coração de todos vocês.